Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. Os carros por aplicativo representaram uma válvula de escape para muitos desempregados. Atualmente, a disparada no preço dos combustíveis tem feito muitos motoristas desistirem do serviço. É o caso do Danilo, que só aguentou rodar por quase 3 anos. Quando eu comecei a ver que eu estava tendo que tirar do meu lucro para pagar coisas básicas como gasolina, eu falei, não está valendo a pena, é uma profissão de risco, quem tira todos os custos do carro sou eu. Então, para mim não dá. Eu preferi sair porque só de combustível eu estava tirando quase metade do que eu ganhava no mês. A alta da gasolina, além de outros custos, como o aumento no valor do aluguel do carro, obrigaram muitos motoristas de aplicativo a abandonarem a atividade. Até o momento, mais de 40% dos carros locados foram devolvidos, segundo o Sindicato das Empresas de Locadoras. Com o preço da gasolina acima de R$ 7,00, o motorista de aplicativo está gastando em média R$ 120,00 diariamente em Salvador. Na lista das despesas entra ainda o aluguel do veículo, cerca de R$ 490,00. Quando soma tudo, a conta não fecha. Aí o resultado é a saída de muitos do serviço. Existe a questão do valor do combustível que não para de subir e as plataformas também não atualizam os valores. Então está ficando inviável para o motorista continuar na rua. Uma das alternativas para seguir na atividade é mudar para o gás. Eu vou ter que dar um jeito de botar um gás para poder ter um pouco mais de economia, porque eu gasto muito combustível, que eu rodo o dia todo e infelizmente está cada dia mais difícil a gente poder trabalhar. Estiveram em São Paulo os senadores Simone Tebet, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. O objetivo é contribuir com as investigações do Ministério Público contra a operadora de saúde Prevent Senior, acusada de testar em pacientes medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19 sem a devida autorização. O relatório final da CPI da pandemia pede o indiciamento de 11 pessoas ligadas à operadora. O relatório também foi entregue à CPI da Câmara Municipal de São Paulo, que investiga a operadora de saúde. A Prevent Senior nega que tenha cometido irregularidades. Em nota, a Prevent Senior disse que o relatório da CPI é fruto de um julgamento político e que não houve espaço à ampla defesa e ao contraditório. Ainda segundo a operadora, a investigação do Ministério Público vai restabelecer a verdade dos fatos. O Reino Unido divulgou nesta quinta-feira os números da economia no terceiro trimestre. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, o crescimento desacelerou no terceiro trimestre do ano a mais 1,3%, apesar do fim das restrições sanitárias. O Produto Interno Bruto do país continua 2,1% abaixo do nível do fim de 2019 antes da pandemia. O PIB cresceu 5,5% no segundo trimestre de 2021, graças à suspensão progressiva a partir de março de um confinamento de vários meses. No terceiro trimestre, em plena temporada de verão, os setores que mais contribuíram para o crescimento da economia britânica foram a hotelaria e restaurantes, a arte e entretenimento e os serviços de saúde, com um forte consumo das famílias. Mas o Escritório Nacional de Estatísticas detalhou que o investimento das empresas permaneceu bem abaixo do nível pré-pandemia nos 3 meses que terminaram em setembro. Morreu nesta quinta-feira, aos 85 anos de idade, o último presidente branco da África do Sul, Frederic de Klerk. Em um comunicado, a Fundação F.W. de Klerk detalhou que o ex-líder morreu de forma tranquila em sua casa após lutar contra um câncer. Ele deixa esposa, filhos e netos. Frederic William de Klerk anunciou em março, no dia em que completou 85 anos, que sofria um câncer que afetava os tecidos ao redor dos pulmões. FW tinha uma reputação de conservador quando assumiu a presidência em 1989. Em 2 de fevereiro de 1990, ele anunciou o iminente final do domínio branco na África do Sul. O então presidente determinou a libertação incondicional de Nelson Mandela, que estava preso há 27 anos, e o fim da proibição dos partidos anti-apartheid. Esta decisão iniciou o processo de transição que, 4 anos mais tarde,
resultou na organização das primeiras eleições multirraciais na história do país, vencidas por Mandela. Os dois homens receberam de maneira conjunta o Prêmio Nobel em 1993. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en un acto para la celebración de la reapertura de las fronteras cubanas, rechazó la injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos del país, así como su respaldo a los intentos de desestabilización social a fin de cambiar el sistema en el país caribeño. No vamos a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del gobierno de los Estados Unidos, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos 6 u 8 meses, de generar condiciones de desestabilización interna, de alterar la tranquilidad y la seguridad ciudadanas, de dañar la paz social que es característica del pueblo cubano, de nuestra nación, vayan a aguarnos esta fiesta. Rodríguez detalló asimismo el reforzamiento de la política de guerra económica bajo la administración del expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, mantenida intacta ahora por el gobierno del demócrata Joe Biden. Y que el gobierno del presidente Biden aplica de manera estricta e intensa desde su elección. Incluye más de 60 sanciones aplicadas durante la pandemia, tomando al virus como aliado y haciendo más genocida y extraterritorial su bloqueo. Además denunció que Washington pretende conculcar la independencia y soberanía de la isla caribeña e incluso de sumar países a esa política. Comentó el canciller cubano que el eje central de esa agresiva política de Estados Unidos es el de tratar de mostrar a Cuba como un Estado fallido. El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que con las campañas que arreció en los últimos meses intenta provocar situaciones de sufrimiento en nuestro pueblo, en la esperanza de que generen condiciones que provoquen el llamado estallido social. Rodríguez, en la parte final de sus declaraciones, al calificar de fracaso la política de intromisión de Washington, pidió la solidaridad de las naciones, así como de las Naciones Unidas, ante esta nueva escalada anticubana y llamó a defender, junto a Cuba, el derecho a la libre determinación y la soberanía de los pueblos. Marcos Salgado con información de Nilúfar Shakuri, Hispan TV Noticias. Segunda ronda de diálogos entre el gobierno y los movimientos indígenas y sociales de Ecuador, una iniciativa que busca calmar los ánimos tras las tensiones vividas entre los pueblos originarios y el presidente Guillermo Lasso. Antes de acudir a la cita, el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, aseguró que su organismo está a favor de unas conversaciones que den resultados. Venimos porque tenemos un espíritu democrático de realmente resolver los problemas, no con insultos, no con vejaciones, no con persecuciones ni criminalización, sino a partir de un diálogo. Pero ese diálogo que tenga respuestas, que tenga, en este caso, resultados. Consciente de la potencia de los movimientos indígenas, Guillermo Lasso saludó que las partes opten por el diálogo para solucionar las diferencias. El diálogo y la resolución de diferencias en un ambiente de paz y de tranquilidad es fundamental, y no exponer el patrimonio público y el patrimonio privado a la violencia o actos que puedan poner en peligro la vida, la salud de los ecuatorianos. La principal demanda que los movimientos sociales llevaron a la mesa del diálogo
es que el presidente reduzca el precio de la gasolina tras su progresiva subida hace unos meses por un cambio en la fórmula de establecimiento de las tarifas que aplicó en 2020 el entonces presidente Lenín Moreno, una exigencia que aún divide a las partes del diálogo. Tenemos todavía unas diferencias de opinión, menor en grado en 2 de los 6 puntos adicionales y una en la que todavía tenemos que hacer una revisión interna, que es el tema de los combustibles, y manejaremos de nuevo un mecanismo de diálogo para llegar a una definición de estos temas. Mientras se desarrollaba el encuentro, una concentración de los indígenas exigía que, a diferencia de la primera reunión a principios de octubre, en esta nueva ronda de diálogos, sus reclamos sean escuchados por el gobierno. Los manifestantes también reclaman que el presidente declare ante la Asamblea por acusaciones que pesan sobre él en el caso de los papeles de Pandora. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias. A equipe do banco e uma das maiores empresas do mundo financeiro, a State Street, agora terá que ter uma permissão especial de seus superiores para a contratação de novos funcionários brancos do sexo masculino. A nova política de contratação da empresa fará distinção entre homens brancos e outros candidatos, de acordo com o jornal britânico The Times. O objetivo será aumentar o número de negros, mulheres e funcionários de outras minorias em altos cargos até 2023. Caso a meta de mais funcionários destas categorias não venha a ser atingida, os executivos serão punidos com a redução de bônus. A State Street presta serviços de investimento, administração, auxílio ao comércio, análises financeiras, sendo um dos bancos mais antigos dos Estados Unidos, fundado em 1792, com sede em Boston. Com 40 mil funcionários, a empresa possui 30 escritórios em diferentes países do mundo. Na segunda-feira, 8 de novembro, comentando a atual crise migratória na fronteira entre Belarus e a Polônia, o ex-diplomata e analista político polonês Witold Jurosz disse, em fala ao canal TVN24, que seu país enfrenta uma verdadeira agressão e que soldados belarussos atacam a fronteira polonesa. Jurosz também classificou a nova crise como uma guerra de fato, acusando Moscou de querer enviar tanques para a fronteira entre Belarus e a Polônia. Nos últimos dias, milhares de imigrantes do Oriente Médio tentaram entrar na Polônia através de Belarus, em busca de refúgio na União Europeia. A reação polonesa foi o envio de um contingente de soldados de seu exército, contingente este que já subiu para 15 mil militares. Parte da fronteira foi fechada, mas Varsóvia alerta que pode fechá-la por completo. Falando a seus soldados na fronteira, o premier Mateusz Morawiecki disse que o país vizinho tenta violar a soberania polonesa através de uma ação planejada. Em Varsóvia, surgem declarações de que a Rússia estaria por trás da crise e que buscaria um pretexto para enviar tropas para Belarus, como se razão para tal fato não existisse. A exemplo, os Estados Unidos concentram tanques na Polônia próximo de Belarus, além de continuamente se esforçar para construir novas bases e aumentar sua presença militar na região do Báltico. As acusações por parte dos poloneses prosseguem, afirmando que companhias aéreas da Rússia e da Turquia estão levando os imigrantes do Oriente Médio para Belarus. Por outro lado, os parceiros da Polônia também estão reagindo. A Lituânia anunciou o envio de tropas para a fronteira com Belarus, afirmando seu apoio à Polônia. Por sua vez, a União Europeia planeja um novo pacote de sanções contra Belarus, enquanto em Varsóvia já se fala em apelar à OTAN para resolver o problema. A crise não foi algo inesperado. Ainda no primeiro semestre de 2021, o presidente de Belarus, Alexandre Lukashenko, já havia avisado sobre futuros problemas migratórios que a União Europeia enfrentaria logo após adotar sanções contra seu país. Em maio, o presidente disse no parlamento belarrusso, abre aspas, "Nós paramos o tráfico de drogas e os imigrantes. Agora, são vocês mesmos que vão os pegar e engolir."
Além disso, Lukashenko afirmou que imigrantes estão entrando na União Europeia através da Ucrânia, mas que ninguém dá atenção a tal fato. Ao passo que a Polônia tenta responsabilizar a Rússia pela crise, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira 10 que a situação na fronteira mostra a relutância dos europeus em seguir os ideais do humanismo. Moscou considera que a tensão na fronteira entre a Polônia e Belarus tem tendência de crescimento e que já está claro que a situação pode se transformar em uma catástrofe humanitária. Peões usados por Alexander Lukashenko de forma cínica e chocante. Foi desta forma que Charles Michel descreveu os migrantes que tentam entrar em território europeu através da Bielorrússia. Enquanto celebrava o aniversário da queda do Muro de Berlim, o presidente do Conselho Europeu admitiu que Bruxelas poderia financiar um novo muro a leste para separar a União Europeia e Bielorrússia. Estamos perante um ataque híbrido brutal às fronteiras da União Europeia. Abrimos o debate acerca do financiamento de uma estrutura física na fronteira e a questão deve ser resolvida rapidamente, porque as fronteiras polacas e lituanas são fronteiras europeias, um por todos e todos por um. Polónia e Lituânia já começaram a construção de uma barreira física por iniciativa própria. Ainda assim, vários migrantes tentaram atravessar de forma ilegal na madrugada de quarta-feira. De acordo com o Ministério da Defesa polaco, foram detidas todas as pessoas que conseguiram atravessar a fronteira. A chegada do inverno promete agravar a situação para os milhares de retidos no local que já enfrentam temperaturas negativas. A União Europeia acusa o regime de Lukashenko de promover a chegada de migrantes do Médio Oriente e facilitar a sua chegada à União Europeia como retaliação às sanções económicas impostas por Bruxelas. As baixas chuvas, os danos estruturais e a extração por agricultores em dificuldades esvaziaram um reservatório importante no noroeste da Síria. Pela primeira vez em 27 anos, a bacia secou e, em grande parte, influenciada pelas mudanças climáticas causadas pelo homem. Viemos há 10 anos aqui, usávamos a represa para os animais e terras, mas agora está tudo seco. O reservatório formado pela barragem Al-Duaysat, na província de Idlib, é uma fonte de irrigação-chave para milhares de agricultores locais. Restaram algumas poças rasas, em torno das quais pequenos rebanhos de ovelhas pastam em novos brotos. De acordo com o Banco Mundial, o reservatório tem capacidade para 3,6 milhões de metros cúbicos e é usado principalmente para irrigação e abastecimento de água. Cerca de 800 famílias dependiam dele para irrigar 150 hectares de terras agrícolas. Muitos acreditam que, caso não chova na região, os habitantes aqui não vão poder cultivar as safras de que dependem para sobreviver. A Síria registrou um dos anos mais secos e quentes da história, depois de baixas chuvas no último inverno.